Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é Workstation. Os tópicos a serem abordados nesta aula: ergonomia nos postos de trabalho, ou seja, Workstation, conceito de ergonomia, dicas de ergonomia, Ler e Dort. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de reconhecer a importância de uma boa ergonomia, adotar medidas ergonômicas adequadas, conhecer as condições mínimas de trabalho para o dia a dia de um secretário. E o que é ergonomia dentro de um ambiente de trabalho? A ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem e o ambiente em que ele trabalha. E qual as influências de equipamentos e tudo o que está ao seu redor. A ergonomia ela trabalha com aspectos de anatomia, fisiologia e também psicologia, ou seja, tudo aquilo que afeta o homem em seu ambiente. Algumas dicas são muito importantes para que o trabalhador não sinta os efeitos do trabalho em sua postura, em seu corpo e também em sua mente. Para começar, a gente vai dar algumas dicas de ergonomia na parte física, ou seja, mantenha o relacionamento com os seus equipamentos, o mobiliário do escritório. Então veja, a primeira coisa, você tem uma cadeira, você tem que ver quais são as funcionalidades daquela cadeira. Ela pode ser ajustada para a sua altura, o seu peso, e assim você vai ajustando e não vai sentir dor. Outro ponto também muito interessante, as pessoas trabalham diretamente com o computador e elas acabam assumindo uma postura de envergadura, quando isso não deve acontecer. A coluna deve ficar reta, a coluna deve estar alinhada ao encosto da cadeira. Isso é uma parte importantíssima da lei da ergonomia. Quando você estiver escrevendo, mantenha-se na extremidade anterior da cadeira. Isso fará com que sua coluna mantenha-se alinhada. Procure sempre sentar de uma forma ereta e reta na cadeira, porque se você ficar torto no início você não percebe isso, mas com o tempo você vai sentindo dores e essa é a função. Esse estudo de ergonomia tenta evitar isso. Os seus pés devem estar totalmente apoiados no chão. Se você não consegue isso na sua cadeira e você não fica reto, você deve procurar um suporte, algo que você consiga manter os pés apoiados. Ao trabalhar no computador, você deve manter os olhos na mesma altura da sua tela, pois você pode ter problemas na parte de pescoço, costas, ombro. Se você estiver sentindo dores musculares e você percebe que é em função da sua postura, fale com o seu supervisor. Às vezes é a adequação de uma cadeira, de uma bancada, ou então com o próprio médico da empresa. Não adianta ficar tomando medicamentos. Isso não vai resolver, só temporariamente. Você tem que mudar a sua postura de trabalho. Fora do trabalho, evite repetir os mesmos movimentos que você faz no seu trabalho, porque isso vai fazer com que você adquire ou acelere esse processo de doenças musculares. Além dos problemas físicos, nós temos os problemas psicológicos de estresse. A ergonomia também estuda isso, porque muitas vezes não é o que nos dá dor, não é só o lado físico, mas sim também o psicológico, ou seja, o estresse do dia a dia. Para isso, eu preciso saber lidar com o estresse. Nem tudo acontece bem, nem tudo acontece como a gente quer no dia a dia. E eu posso saber lidar com isso. O que acontece se eu continuo mantendo posturas incorretas, se eu começo
a trabalhar num ritmo muito acelerado, não percebo a minha postura, não percebo como eu estou trabalhando no meu ambiente, lidando com meus equipamentos imobiliários. O que acontece? Eu posso adquirir as doenças LER ou DORT. LER, lesão por esforço repetitivo, ou seja, eu digito o dia inteiro. Eu trabalho movimentando alguma peça o dia inteiro, aquele esforço repetitivo. E DORT, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Na verdade, as duas doenças têm os mesmos sintomas. Elas se diferenciam na questão trabalhista. Ou seja, enquanto a LER ela pode ser adquirida em qualquer atividade, você jogando videogame, você na sua casa digitando alguma coisa. A DORT, não. DORT só pode ser adquirida no trabalho. E aí que entra a legislação. O INSS instituiu a denominação DORT na Ordem de Serviço 606/98 para estabelecer mais claramente essa diferenciação, porque aí, mesmo você tendo os mesmos sintomas, LER você pode adquirir na sua casa por algum movimento, até lavando louça. DORT não, por isso que os direitos ficam diferentes. Isso é imprescindível, saber essa diferença. Se você adquiriu aquela lesão no seu trabalho ou na sua casa, é imprescindível para que você tenha algumas diferenças trabalhistas no INSS. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social reconheceu a LER como doença do trabalho na Portaria 4060 de 1987. Porém, como mudou a nomenclatura, apenas a DORT é considerada doença do trabalho. Por que isso? Porque, na verdade, as pessoas muitas vezes adquiriam essa doença, essas lesões, essas dores musculares em casa e a empresa tinha que arcar com isso quando não era responsabilidade, não era uma coisa adquirida da empresa. Então, veja, o diagnóstico de DORT dá direito a auxílio acidente, auxílio doença acidentário e estabilidade de 12 meses ao final do auxílio doença. Já a LER poderá gerar afastamento, auxílio doença e até mesmo aposentadoria por invalidez, mas jamais você conseguirá estabilidade. Então, essa é a grande diferença. Uma você adquiriu em casa, outra você adquiriu no trabalho. E aí os direitos trabalhistas são diferentes de acordo com o INSS. Eu trouxe um link para vocês no Saiba Mais, que vai mostrar para vocês ergonomia, segurança e saúde do trabalho de uma forma muito lúdica. Bem interessante, você vai aprender muito mais, você vai ver as posturas na prática, e isso vai ajudar com que você adote um novo comportamento no seu trabalho e não seja prejudicado por essas doenças que são muito simples de se evitar. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre Workstation. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!